Vamos lá. Cara, assim, a minha expectativa tá boa. E aí, eu vou discordar de uma fala tua, mas tu vai ver que no final a gente tá falando quase a mesma coisa, que é o seguinte. Eu não acho que o Gerson é banco pro De La Cruz, porque eu acho que agora ele tá disputando vaga com o Luiz Araújo. Porque para mim o segundo volante já tá resolvido. O segundo volante vai ser o De La Cruz. A atuação que o De La Cruz fez, cara, é uma atuação irretocável ali. Durante o jogo ali, a gente não, se eu não me engano, depois do jogo, na live, pós-jogo, essa imagem que pegou foi o Cleito. Eu acho que ele pegou essa imagem no Footstats porque ainda não tinha no SofaScore nenhum dado. O SofaScore começou a alimentar agora também alguns jogos do Carioca quando envolve algum grande. E aí, no SofaScore, eu acho que eu tava com ele aberto aqui para não perder o costume, obviamente. Não, eu fechei. Porra, eu fechei o bagulho imbecil. Tá, vamos lá. No SofaScore, ele tava tipo com 97 passes, 95 passes e teve um aproveitamento de 97%. Cara, esse é um número absurdo, pô. É um número absurdo para qualquer jogador, independentemente do nível de enfrentamento. Ainda e não é passe a lá Márcio Araújo, né, Renan? É bom deixar claro, não é passe pro lado, não. Foi sempre para frente e sempre encontrando melhores jogadores, né? Exatamente. Todo passe que ele dá, todo não, né? Mas vamos lá, 80% dos passes que ele dá é um passe facilitador de jogada. Ou ele vai botar um cara na cara do gol, ou ele vai entregar essa bola superando 2, 3 linhas ali. 3 não tem como, né? Senão o bagulho também, o cara tá dentro do gol já. Mas pelo menos uma ou duas linhas ele acaba superando ali e deixa o próximo passador em condições de dar uma assistência, por exemplo. E para mim isso muda completamente a dinâmica do jogo. O que a gente vai precisar enxergar o Pulgar. Eu acho que botar o Pulgar no lugar do Igor Jesus, eu acho que a gente não corre risco nenhum de perder essa dinâmica, de perder velocidade, aceleração, porque o Igor Jesus acelerou muito o jogo com esticando a bola, ele não ficou carregando tanto a bola como o Gerson faz, e o Pulgar ele nem consegue fazer tanto isso, de carregar a bola, então ele vai acelerar o jogo passando a bola, que é o que o Igor Jesus fez. Então eu acho que saindo do Igor Jesus e entrando no Pulgar, a gente não vai perder essa dinâmica de jogo. Eu acho que a gente vai continuar com um jogo acelerado, veloz, e o que vai propiciar isso vai ser a assertividade num passe, mesmo esse passe sendo de um nível de dificuldade elevado. O que a gente vai precisar enxergar no jogo contra o Fluminense, e aí é claro, a gente não pode equiparar o nível de dificuldade que o Boa Vista ofereceu para o Flamengo e que o Fluminense vai oferecer. Mas a gente vai precisar ver como que vai ser o início de construção do Flamengo saindo do Davi Luiz e entrando no Fabrício Bruno. Porque o Davi Luiz, apesar de ainda ser muito contestado, o custo-benefício dele ser ruim, dele de vez em quando querer fazer lançamentos irracionais, ele no jogo contra o Boa Vista conseguiu encaixar boas bolas por dentro ali. E isso é uma característica que a gente só via no Léo Pereira, né? Quando jogava Léo Pereira e Fabrício Bruno. É melhor do que o Fabrício Bruno. Muito melhor. Em contrapartida, o fato do Davi Luiz estar em campo, quem vira o Fabrício Bruno dessa zaga quando o Davi Luiz está em campo é o Léo Pereira. Então a gente acaba perdendo o Léo Pereira como Léo Pereira, porque ele começa a fazer cobertura. Então ele vai se desgastar mais com outras funções que, quando o Fabrício Bruno joga, fica tudo nas costas dele, que é correr atrás de zagueiro. Então a gente vai precisar ver como que vai acontecer isso. Talvez isso prejudique, por exemplo, o jogo do Ayrton Lucas. Porque como você tem o Davi Luiz e para cobertura você precisou ter o Léo Pereira subiu pouco. E aí, como o Léo Pereira sobe pouco, deixou o campo um pouco mais livre para o Ayrton Lucas subir, já que o zagueiro pelo lado dele ficou mais retido. Então a gente vai precisar ver se o Ayrton Lucas vai ter uma atuação tão boa como teve. Eu acho que a atuação do Ayrton Lucas foi muito melhor do que as últimas. Não chega perto das atuações que ele tinha com o Vitor Pereira. Será porque ele tinha uma novidade no banco, não? Eu acho que não. Eu acho que não é porque ele tá porque agora tem um cachorro correndo atrás dele, não. Eu acho que o nível de enfrentamento facilitou. O fato de você ter o De La Cruz como segundo volante também facilita, porque o Gerson, por vezes, ele ocupa aquele lado mais ofensivo esquerdo do campo. Várias vezes você vê o Gerson pisando na área, na parte esquerda da área. E aí, se você tem o Gerson ali, tem o Cebolinha ali, que também afunila a jogada muitas vezes, e você tem o Léo Pereira, que tenta também se lançar ao ataque vez ou outra,
você vai ter muito pouco espaço para o Ayrton Lucas tentar encontrar alguma coisa para fazer, ou jogar por fora ou por dentro, porque sempre vai ter alguém por dentro ou por fora ali, porque o Cebolinha fica por fora muitas vezes, e o Gerson acaba subindo para o ataque e o Léo Pereira sobe junto. Então, no jogo contra o Boa Vista, você não tinha o Léo Pereira com a função do Léo Pereira quando o Fabrício Bruno está em campo, e você não tinha o Gerson. Então, naturalmente, criou-se mais território para o Ayrton Lucas usar o que ele sabe fazer, que é botar a bola na frente e sair correndo. Ele não é um bom driblador, ele supera a marcação com força, mas ele não é um bom driblador, ele não é um bom passador, mas se der campo para ele, e nesse caso o campo precisou aparecer para ele, por conta dos jogadores que estavam ali, ele vai conseguir jogar bola. Então a gente vai precisar enxergar isso no jogo. O Ayrton Lucas vai ter uma atuação tão boa quanto foi a última? Não teve uma atuação tão boa. Isso é por quê? Porque se trata do Fluminense? É porque agora o Léo Pereira tá asfixiando o campo ali? A gente vai precisar tentar entender isso um pouco. Então eu acho que é um bom jogo para a gente, de repente, validar conclusões que a gente teve no último jogo, que é o caso do De La Cruz. Se o De La Cruz fizer mais um bom jogo como segundo volante, e agora num nível de dificuldade um pouco maior, eu acho que a gente já começa a ter uma certeza mais absoluta de que a segunda volância ali já tem dono. E a gente vai precisar enxergar como que vai ser o jogo do Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e do Léo Pereira, sem o Davi Luiz, né? Isso é importante a gente enxergar. E uma outra coisa, que eu acho que eu vou até te perguntar isso, Arthur, o que tu acha? Diga. E eu falei isso com o Marcão. Eu falei, cara, o Igor Jesus, nesses 2 últimos jogos, ele conseguiu entregar em jogos consecutivos algo que a gente ainda não viu o Alan entregar, o volante Alan entregar. É injusto falar isso? Muito injusto, não. Porque o Alan veio de uma sequência parado, acabou encadeando uma lesão na outra, e o jogo com o De La Cruz como segundo volante vai facilitar um pouco a vida do primeiro volante também. Concordo. Mas para mim, hoje o Igor Jesus furou muito a fila de todo mundo. Eu acho que saindo o Pulgar, necessariamente quem tem que entrar é o Igor Jesus. Até pra gente observar ele mais vezes, ter uma amostra maior e falar, ó, esse moleque tá mais maduro do que a gente achava, ou não, olha, ele tá ainda na idade que tem que estar mesmo, no nível de maturidade de um jovem, teve 2 boas partidas, é um excelente indicativo pra gente não precisar correr atrás de um volante desesperadamente, mas não dá pra gente tratar ele como uma solução dos problemas e ele volta ali pra posição na fila que ele estava anteriormente. Queria saber o que tu acha disso aí. Eu concordo pra caramba, tanto que eu já até tuitei sobre isso, depois do jogo, porque o Igor Jesus entregou algo que a gente não via há muito tempo, por isso que eu fiquei muito feliz de ver o Tite ganhando um reforço. Que era o reforço que eu, por exemplo, gostaria de ver o Alan sendo esse reforço. E até agora não foi. Muito por conta do que você disse. Você até falou, né? É injusto falar isso? Você até falou que é. Eu até acho que não seja. Porque até 2024, quando ele volta, e por mais que volte dessas lesões que você citou com muita razão, dava para ter mostrado um pouco das coisas. Só que aí eu concordo pra caralho com sua frase depois. Que é outra coisa que eu vivo falando aqui nas redes sociais. Que não adianta nada, gente, da mesma forma que você falou do Igor Jesus, por exemplo, de dar mais chances, de dar mais minutagem. Não adianta nada a gente ficar testando o Igor Jesus para jogar contra times menores e chegar no Fla-Flu, por exemplo, ele não tem uma chance. Até porque você precisa saber quem é que você tem na mão. O Tite, por exemplo, daqui a pouco tem Copa América, e aí não vai contratar volante, porque até agora não se sabe o que vai fazer com o Thiago Maia, se vai vender para contratar outro, se vai reintegrar o Thiago Maia para o elenco, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Só que o Igor Jesus é um menino que você já tem que olhar para ele com outros olhos. Outros olhos, ele já é uma realidade. Então você tem que pegar esse menino e dar esse voto de confiança nele.